Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à resolução de mais alguns exercícios na parte de matrizes, parte 2. Então vamos pegar a atividade 1 do seu caderno do aluno, na letra B. Vamos apresentar para vocês a resolução dessa questão. Então essa é uma matriz B, B e J, 3 por 3, o que significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Como nós já vimos, linhas no sentido horizontal, linhas no sentido horizontal aqui, agora melhorou, indicou aqui, linhas no sentido horizontal, você tem aqui, e você tem as colunas no sentido vertical. Então, linhas no sentido horizontal e colunas no sentido vertical. Então, como você já conhece, nós temos o elemento da linha 1, coluna 1, elemento da linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Embaixo você tem linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Embaixo a mesma coisa, obedecendo o mesmo processo. E como é que nós vamos determinar os números dessa matriz aqui? Nós temos uma lei aqui, né? Foi definido aqui o B e J, é só você fazer a linha dividido pela coluna. Então no primeiro caso aqui, nós temos aqui elemento A11, pegamos o número de linhas e dividimos pelo número de colunas. Então é 1 dividido por 1. Nesse outro caso aqui, 1 por 2, está aqui. Depois 1 por 3. Na outra linha, segunda linha, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3. Então pegamos o número de linha de cada elemento e dividimos pelo número de colunas de cada elemento. Nesse caso aqui, 1 dividido por 1, a gente obtém 1, está aqui. 2 dividido por 1, está aqui 2. 3 dividido por 1, 3. 1 por 2, que é 1,5. 2 por 2, aqui obtivemos 1. 3 por 2, 3,5. E assim por diante. Então a matriz que nós obtivemos aqui, essa matriz final aqui. Essa é a resposta do exercício. Eu até acredito que você já deve ter feito esse exercício, mas fica aí como uma explicação. O próximo exercício é a mesma coisa, só mudou. O que mudou? Mudou essa formação aqui, que agora nós temos que fazer o número de linha ao quadrado e somarmos mais as colunas. Só que, e agora também, nós temos uma matriz C 4 por 1. O que significa 4 por 1? 4 linhas e uma coluna. Então nós temos aqui, ó, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 4 linhas. E somente uma coluna, no sentido vertical. Então, para nós obtermos os números de cada elemento, pegamos o número de linha, elevamos ao quadrado e somamos mais a coluna. É o que eu fiz aqui em cada elemento. A11, linha ao quadrado, que é esse número 1 aqui, mais o número de colunas nesse elemento, que é 1. No outro caso, o número de linhas mudou, é 2 ao quadrado, e aí
obtivemos aí qual é a matriz. É a matriz formada pelos números 2, 5, 10 e 17. Está aqui. Aqui também é o mesmo processo, só que agora é uma matriz de 1 por 3. Uma linha por 3 colunas. Então nós temos uma linha e 3 colunas. Uma, duas, 3 colunas. E aí nós vamos descobrirmos cada elemento que número que corresponde. A11, que é esse elemento aqui, o que nós vamos fazer? Subtrair o número de linhas menos o número de colunas. 1 menos 1, 0. Então esse 0 que você está vendo aqui, é esse 0 aqui. Esse menos 1 que você está vendo aqui, é esse menos 1 que nós colocamos aqui. E o menos 2 é esse menos 2. Então, o resultado está aqui. É uma matriz formada pelos números 0, menos 1 e menos 2. Bem simples. Letra E, mesmo processo. É uma matriz 4 por 3, formada por 4 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3, 4 linhas. E 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Sentido vertical. Os elementos que são formadores dessa matriz, que é A1, A1, 2, A1, 3. Isso significa linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3 e assim por diante. E aí o que ele diz aqui? Essa é a lei de formação aqui, ó, da nossa matriz. O que nós vamos fazer? Aqui, ó, observa esse quadrinho aqui. Quando a linha for maior ou igual a J, que é a coluna, o número componente vale 2. E quando for I menor, ou seja, o número de linhas for menor que o número de colunas, vale menos 1. O que significa isso? É só olharmos aqui. Quais são os elementos em que o número de linhas é maior ou igual? Então, maior ou igual são esses que estão com uma circunferência aqui. Todos esses aqui, que tem uma circunferência, são maiores ou igual. Olha lá, 1 é igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3, 3 maior que 1, 4 maior que 1, 4 maior que 2, né? E assim por diante. Aqui também, esqueci de anotar aqui. Então, esse elemento também, todos esses que estão com uma circunferência, que número que você vai colocar? Vai colocar o 2, tá aqui, ó, 2, 2, 2, 2 e assim por diante. Quais são os elementos que nós não iremos colocar? Como valor 2. São os que não estão assinalados. Quais? Esses aqui, ó. Esses que eu estou colocando em azul aqui. Somente esses é que atendem à linha de baixo ali. E menor, ou seja, o número de linha é menor que o número de coluna. 1 é menor que 2, 1 é menor que 3 e 2 é menor que... Então, nesses 3 casos aqui somente, quanto que vai valer? Menos 1, que é o que ele está dizendo ali. É uma lei que foi estabelecida, está ali. Bem simples. Essa é uma atividade 2 que você tem aí no seu caderno, onde faltou alguns dados nessa matriz aqui, tinha faltado aí no seu caderno.
essa informação. Então, na atividade 2, é aquela da transferência eletrônica disponível. Então, por que nós temos aí? Nós temos, que matriz que é essa? É uma matriz 5 por 5, porque nós temos 5 linhas e 5 colunas. Por que 5 linhas e 5 colunas? Porque o próprio problema fala da matriz A, onde o número de linhas é menor ou igual a 5 e maior ou igual a 1. E a coluna idem, né? Essa é uma informação que você tem no seu problema. Então você tem na linha 1 o banco 1, na linha 2 o banco 2. Ou seja, aqui é a transação do banco 1 com o banco 1, do banco 1 com o banco 2, do banco 1 com o banco 3, do banco 1 com o banco 4, banco 1 com o banco 5 e depois do banco 2 com ele mesmo, por isso que tem 0 aqui, né? Do banco 2 com o banco 2, banco 2 com o banco 3, banco 2 com o banco 4 e assim por diante. Por que eu estou falando? É uma informação do problema, que era uma relação aí de transações financeiras entre 5 bancos. E ele perguntava, qual que era a pergunta? Com base nessas informações, qual é o banco que fez o maior número de transferência? Essa era uma questão bem simples. Só teríamos que somarmos aqui 2 mais 2 mais 2, que dá 6, está aqui. Na outra linha 2 mais 1, 3, 1 mais 2 mais 1 mais 1, que dá 5. Na outra linha 2 mais 2, que dá 4 aqui. 3 mais 1 mais 1, que dá 5. Então, qual a resposta correta? O banco que tinha maior transação era o banco 1, alternativa A. Na atividade 3, mesmo processo, aí você tem uma matriz igual aos exercícios anteriores, uma matriz 2 por 2, 2 colunas e 2 linhas, onde nós aplicamos essa lei de formação aqui, de acordo com os outros exercícios. Mesmo processo. Na atividade 4, ele pede para você assinalar, de acordo com essa matriz que foi dada, qual é a lei que atende a essa matriz. Essa é uma questão que nós temos a resolução no Centro de Mídias do dia 15/6. Resposta é letra C. Por que letra C? Lá na letra C aparece essa lei aqui. I mais J se o I igual a 1. E 3I menos J, o I é o número de linhas e J é o número de colunas, se o I for diferente de J. Então, vamos ver quais são os casos em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Casos em que o número de linha é igual ao número de colunas é essa situação, A1 e A1, 2, 2. O que ele pede para fazer? Nesse caso você soma 1 mais 1, que deu 2 aqui, ó. E o 2 mais 2, que deu 4. E nos outros casos, quando o I, ou seja, o número de linhas é diferente do número de colunas, o que ele pede para fazer? Ele pede para fazer essa outra operação, multiplicar o número de linhas e subtrair o número de colunas. Essa situação nós temos aqui. Número de linhas é diferente do número de colunas. Todos esses que estão grifados aqui com laranja. O que ele pede para fazer? 3 vezes 2, 6, menos 1, que dá 5, está aqui. Nesse outro caso aqui, 3 vezes 1, 3, 3 menos o número de coluna que é 2, 3 menos 2 dá 1, está aqui. Na outra linha de baixo você tem 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Está aqui o resultado. Depois, 3 vezes 3, 9, 9 menos 2, que dá 7. Está aqui a nossa matriz. Então, a única lei que deu certo
é a letra C. Se você fizer o teste com as outras leis que foram apresentadas, não darão certo. Você tem maiores detalhes lá no centro de mídias explicando passo a passo. E por último, na atividade 5, bem simples, ele pede para nós determinarmos o valor de x e de y. Então nós temos uma somatória de matrizes e uma igualdade. Para achar o x, só pegarmos os elementos na mesma posição, x, o mais aqui com o menos, mais com menos dá menos, x menos 1 igual a 4, é o que nós fizemos aqui. X menos 1 igual a 4, resolvemos essa equação, o x é igual a 5. Na linha de baixo, nós precisamos achar o valor do y. O y, vamos colocar em outra cor aqui. O y está nessa posição aqui, y, e vamos comparar aqui com o menos 6. Então, y mais y é igual a menos 6. Fazendo aqui y mais y dá 2y, que é igual a menos 6. Y é igual a menos 6 dividido por 2, que obtivemos aí o valor de menos 3. Então, fica aí mais uma sequência de exercícios para você estudarmos aí. Até a nossa próxima aula.